Apresentação da monografia do curso de Direito à Finalidade Social da Lei Maria da Penha. Meu nome é Lucas Guedes Menezes. Esse trabalho tem abordagem social sobre a Lei Maria da Penha, número 11.340 de 2006. Também traz um histórico da mulher no mundo e no Brasil, e o que houve de mudança com a promulgação da lei e também seu impacto social em relação à lei. A problemática de pesquisa é o que houve de melhora com a aprovação da lei. Os objetivos de pesquisa são uma análise geral, da Lei Maria da Penha na sociedade, e os objetivos específicos de fato, ela cumpre o seu papel protetivo e de punibilidade. Então, o papel da mulher em relação à sociedade ao longo dos tempos sempre foi de ser genitora, Com isso, ela cuidava dos seus filhos, até que ele atingisse uma maioridade, e depois disso ele sempre era auxiliado por um tutor, que no caso sempre era um homem. E nunca esse tutor era uma mulher. Desde isso dos tempos passados, das civilizações romanas e gregas. Ao longo dos tempos também, a mulher nunca teve uma posição de destaque, nem na política e nem em outros cargos elevados, Mesmo que ela tivesse, também não teria muito destaque, nem muitas vozes. Isso começou a ter uma mudança após as revoluções francesas e também a Revolução Industrial, e acabou tendo um grande agravo depois da Primeira Guerra Mundial e mais ainda com a Segunda Guerra Mundial, onde os homens foram levados ao fronte de batalha, e com isso as mulheres foram colocadas como chefes de família e tomando lugares dos homens, que muitas das ocasiões não voltaram dos frontes de batalha, e elas ocuparam ainda mais essa lacuna, mas ainda assim não ocupando essa posição de destaque, Ainda mais elas ocupando essa posição de destaque, ainda assim elas não tinham muitos direitos adquiridos, Que só após 1945 a criação da ONU, mas só depois em 1979 que a ONU declarou numa convenção, com sua carta, declarando a igualdade entre homens e mulheres. Esse foi o primeiro documento internacional declarando igualdade entre homens e mulheres. Maria da Penha, foi uma bioquímica que sofreu 2 tentativas de homicídio em relação ao seu marido, Marco Antônio. Nas ocasiões, ela denunciou, ele foi para julgamento. Nos 2 julgamentos, ele foi absolvido por falta de provas, Em relação a esses casos, foi denunciado à Corte Internacional dos Direitos Humanos, e devido a uma forte pressão internacional, o Brasil foi obrigado a criar uma legislação em relação à violência doméstica. Então, por isso foi criada essa lei. Então, depois que foi criada a lei, foi tipificado então os crimes, de violência física, quando há uma agressão física, em relação à vítima, ao corpo dela. A violência psicológica, quando há uma violência com dano psicológico em relação à vítima. A violência sexual, mesmo estando em matrimônio, forçar a vítima a praticar o ato sexual. Dano patrimonial, se apossar ou destruir algum dano patrimônio da vítima. E o dano moral, ferir a honra da vítima.
Um outro ponto a ser observado da lei é a responsabilização dos danos causados por parte do agressor, isso em relação ao Sistema Único de Saúde, onde quando o agressor ele causa algum dano, principalmente físico e sexual na vítima, e a vítima é encaminhada ao Sistema Único de Saúde, o agressor, quando ele é acusado de fato, né, ele é obrigado a ressarcir o Sistema Único de Saúde, uma parte em que a sociedade não é obrigada a pagar por tal dano causado por esse agressor. Um outro ponto também a ser observado é a atuação do Ministério Público, né, que tem a sua atuação de fiscalizar todos os órgãos públicos que atuam, né, nessas esferas, e também as entidades particulares, né, as ONGs que fazem os acolhimentos, né, das mulheres que sofrem esse tipo de agressões, para saber, né, se está sendo feita, né, todos os encaminhamentos estão sendo feitos corretamente e se as medidas protetivas de urgência estão sendo cumpridas, né. E há uma controvérsia na lei em relação à medida protetiva de urgência, no caso do artigo 22, em relação ao porte e posse de arma. No caso do agente ser um agente público, o artigo 22 diz o seguinte, que se o agressor possui ou tenha, né, a posse ou porte de armas, essa arma seja retida pela autoridade policial. Porém, se ele seja um agente público, geralmente ele recorre dessa decisão, alegando que dele ser um agente público e fazer usufruto dessa arma, né, para fazer o seu trabalho e também para proteger a sociedade fora do seu trabalho, o que acaba tendo grandes controvérsias e reincidências em relação aos casos. O grande impacto social, né, em relação à lei é uma atuação muito grande, muito efetiva, né, de todos os poderes públicos em relação dos anos, principalmente nos últimos anos, e o que acaba ajudando muito, né, tendo maior eficácia. O maior engajamento, né, na sociedade, a sociedade sendo muito mais atenta a toda essa problemática, né, até mesmo empresas e também a criação, né, do Agosto Lilás, o que acaba também ajudando as vítimas, né, a suprir as vítimas, né, e acolhê-las, encorajando elas a denunciarem. E um outro ponto, né, é a voz das vítimas também sendo ouvidas, uma vez que antigamente as mulheres sofriam agressões e muitas das vezes não eram ouvidas ou não eram desmentidas, né, podemos dizer assim. Então agora elas têm uma lei a qual podem se recorrer. Esse trabalho também pude analisar a evolução da sociedade em relação aos tempos passados e até os dias de hoje, né? O que pode se acompanhar que teve uma evolução muito grande, né? Ainda há muito o que se melhorar, mas mesmo assim tem-se uma melhora muito grande. A atuação, né, do Poder Judiciário, né, fazendo leis mais rigorosas para os agressores, o que tem feito muita eficácia, apesar dos pontos de controvérsia, mas mesmo assim suas atuações têm sido muito eficazes, né, com as medidas protetivas também surtindo muito efeito e em todos os âmbitos, né, e a atuação do Ministério Público também sendo muito forte. O encorajamento, né, das vítimas, né, em denunciar, mesmo que haja muitas vítimas que se sintam acuadas, que se sintam não à vontade para denunciar, mas ainda assim hoje em dia há muitas vítimas, né, que denunciam e há por parte também da sociedade que encoraja essas vítimas a fazerem denúncias. Aqui tem algumas referências, né, que foram utilizadas, o próprio livro da Maria da Penha, Sobrevivi e Posso Te Contar, onde ela relata as agressões sofridas por ela, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é das Nações Unidas, de 1979, que foi a primeira carta
onde as Nações Unidas declaram, né, que homens e mulheres são iguais, e o voto feminino no Brasil, a Tereza Cristina de Novaes Marques, onde relata, né, o começo, né, da luta feminina no Brasil, começando ali pelo direito ao voto. Muito obrigado por essa oportunidade de apresentar esse trabalho. Até mais.